Meus amados irmãos, graça e paz. Queremos neste momento refletir um pouco na palavra do Senhor, juntamente com todos. E o texto onde nós haveremos de refletir neste momento está em João capítulo 6, versículos 68 e 69, que diz assim: Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus amados irmãos, a salvação, ela é algo que está realmente na mente de cada pessoa, está em cada pessoa como uma incógnita. A princípio ela está como uma incógnita, ela está como uma pergunta. E essa é uma pergunta que está presente na vida de todos os seres humanos. Não se levando em consideração a algumas pessoas que costumam dizer que não creem em Deus, que são ateus ou coisas dessa natureza, porque até mesmo nessas pessoas, até mesmo nesses seres humanos, está lá presente essa incógnita, está lá presente essa questão, salvação eterna. E há muitas perguntas que se levantam na mente dos seres humanos, na mente dos homens. Deus existe? O que acontece com o homem depois que ele morre? E aí, dentro dessa pergunta, dentro desse questionamento que os homens se fazem, nós temos visto ao longo da história muitas crendices relacionadas a essa pergunta, né? O que acontece com o homem depois que ele morre? Qual é a trajetória dele depois da morte? A morte realmente é o fim? E aí a gente vai ver na história da humanidade, em muitos impérios, onde, por exemplo, se guardavam os mortos. Os egípcios, por exemplo, guardavam os mortos em suas tumbas, porque tinham em mente que o espírito viria para encontrar com aquele corpo em algum momento, né? Ele haveria de retornar. Por isso estava ali o corpo embalsamado, preparado, pronto para reencontrar-se com o seu espírito. E há muitas outras crendices relacionadas à questão do homem, com a sua história e com o assunto relacionado ao pós-vida, né? Ou pós-morte, como queira dizer. Jesus, ele veio, encarnou-se, né? O próprio Deus encarnou-se. João vai dizer isso, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele encarnou-se exatamente para dar uma direção aos homens. Quando nós lemos a palavra, nós vamos ver, por exemplo, que a salvação, que o projeto de vida eterna era direcionado somente para os judeus, né? Os gentios são todos aqueles que não são judeus, ok? Quem não é judeu, considerado gentio. E os gentios não tinham direito à salvação se eles não viessem a se converter ao judaísmo, ao Deus dos judeus, Deus que fez os céus e a terra, né? O grande eu sou. Porém, os homens, ao tomarem conhecimento da lei, tomarem conhecimento da palavra,
estudaram e tal, e eles adentraram em um caminho, o caminho da letra, esquecendo o caminho do Espírito, né? Esquecendo o caminho do Espírito. E o caminho do Espírito é o caminho da compreensão do que a letra está dizendo no aspecto espiritual. A letra, ela está dizendo uma coisa, e o Espírito, que é a mensagem que a letra está trazendo, compreensão espiritual do que a letra está trazendo, é muito mais profundo do que o que a letra está mostrando. Por isso, Jesus vai falar acerca da lei e acerca do adultério, por exemplo, e aí ele vai dizer, na lei está escrito que não adulterarás, né? E aí o entendimento que se tinha na letra era que o adultério ela acontecia somente se um homem deixasse a sua esposa e juntasse a outra. E vice-versa, né? A esposa deixasse a sua esposa e juntasse a outro homem. Fora disso, na visão da letra, não tinha nenhum adultério. E Jesus vai dizer que o adultério não está somente no ato, mas está intrinsecamente ligado às questões do pensamento, do desejo, da vontade. A partir do momento em que um homem olha para uma mulher e existe o desejo, ele já está praticando adultério. Então isso é o Espírito, essa era a mensagem, e os judeus não compreendiam isso, não entendiam isso, ok? Eles não entendiam. Então Jesus vem para trazer aos homens a mensagem como realmente ela é, como eles deveriam realmente entender e compreender pela interpretação do Espírito, a interpretação da letra através do Espírito, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor. E os homens, por Jesus falar de salvação, de vida eterna, de eternidade, os homens, eles já lançavam diante de Jesus o questionamento acerca da salvação. A pergunta acerca da salvação. O que era preciso para fazer para ser salvo? Nós lemos em Mateus 19:16, onde está escrito: eis que aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? É aquele encontro entre um jovem rico e Jesus. E ele já começa perguntando a Jesus o que deve fazer para herdar a vida eterna. A dúvida, né? A pergunta que estava lá batendo na tecla da sua mente, do seu coração. O que é que eu devo fazer para ser salvo? E aí Jesus vai dizer a ele que ele deve guardar os mandamentos. E ele diz que eu faço isso desde a minha infância, desde a minha mocidade, que eu observo os mandamentos. Aquele jovem era um jovem que tinha uma vivência próxima do ensino da palavra, mas ele somente conhecia a letra, ele não conhecia a mensagem que a letra transmitia ao seu coração. E aí Jesus disse: muito bem, então vá, venda o que você tem, dê aos pobres e me siga, e você vai ter um tesouro no céu. E ele baixa a cabeça e sai. Mas o que nós queremos trazer à tona é que a pergunta, a dúvida, existia no coração daquele jovem. Que dúvida? Se existe vida eterna, como eu devo fazer
O que é que eu preciso fazer para ser salvo? Né? Se existe a vida eterna, qual é o meio, qual é o caminho que eu devo seguir para ser salvo? Outro texto, João capítulo 3, versículos do 1 ao 9, nós vamos encontrar Nicodemos, príncipe dos judeus, à noitinha, ali a boca de noite, conversando com Jesus e perguntando a Jesus, aliás, perguntando não, afirmando que Jesus era alguém vindo de Deus, porque ninguém podia fazer aqueles sinais que ele fazia se Deus não fosse com ele. Então ele já entra ali naquele diálogo com Jesus, reconhecendo que Jesus era diferente, reconhecendo que Jesus era alguém enviado de Deus, que nada do que Jesus fazia poderia ser feito se não fosse Deus fazendo através dele. Então ele já reconhecia em Jesus um enviado de Deus, certo? Ele já reconhecia isso em Jesus. E quando ele faz essa pergunta a Jesus, ou ele faz uma mistura aí de uma afirmação com uma pergunta, né? Jesus diz a ele o seguinte: na verdade te digo, versículo 3, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Certo? Outra vez Jesus já está aí apontando para o assunto da salvação. Na verdade, o ministério de Jesus ele foi totalmente envolvido, imbuído por esta mensagem, salvação. Jesus não estava interessado em trazer para os homens prosperidade financeira. Jesus não tinha interesse em fazer dos homens pobres ricos, economicamente falando, e nem dos homens ricos pobres, economicamente falando. Pelo contrário, ele olhando para os homens, ele via nos homens uma grande pobreza, que era a necessidade da salvação. Ele via nos homens, ele vislumbrava nos homens, ricos e pobres, uma grande necessidade de serem ricos, não com o ouro e a prata que a ferrugem consomem, mas ricos no sentido de ter um tesouro no céu. Como ele disse ao jovem rico: vá, vendo o que você tem, dê aos pobres e me siga e terás um tesouro no céu. Essa era o cerne da mensagem de Jesus, salvação eterna, bendito seja o seu nome. E aí ele já vai aplicando a Nicodemos esta orientação: é necessário que você nasça de novo, porque aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, não pode ser salvo. Era isso que Jesus estava dizendo. Então Nicodemos diz: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Né? O desconhecimento de Nicodemos em relação à salvação, embora ele sendo um conhecedor da lei, embora ele sendo um líder religioso, um líder judeu em Israel, não conhecia acerca da salvação. E toda a lei e todo o Antigo Testamento estava apontando para Jesus, um redentor, ele que haveria de redimir Israel. E aí não somente Israel, mas todo aquele que nele crê, como Jesus vai dizer mais à frente, nesse capítulo 3, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nicodemos conhecia a letra, de cós salteado, mas não conhecia a mensagem da letra, não conhecia o Espírito, né? E Jesus vem para trazer esse conhecimento e dizer a ele que ele, e não somente a ele, mas a todos nós, que se o homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Jesus diz: o que é nascido da carne é carne, versículo 6, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Você já nasceu da carne, porque ele vai dizer: como pode um homem velho
nascer de novo, né? O que aí Jesus diz, o que é nascer da carne é carne. Você nasceu da carne, pode estar com 80, 90, 100 anos. Então você já é velho, mas precisa nascer de novo, e é nascer do Espírito, nascer pelo arrependimento dos seus pecados, nascer pela conversão a Cristo, nascer pela atitude que vem oriunda do ouvir a palavra de Deus e crer no Senhor Jesus Cristo, né? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, disse Jesus, João 5,24. Não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. Então não importa a idade, não importa o quanto estejamos já avançados na idade ou de uma idade muito jovem, não importa. Nesse aspecto você já nasceu da carne, então nasceu da carne é carne, agora precisa nascer do Espírito. Agora você precisa nascer de novo, se converter a Cristo. Ok? Precisa se converter a Cristo. E Jesus vai dizer isso a Nicodemos. Mas no texto que nós lemos, nós vemos no texto de Mateus 19:16, o jovem rico, alguém que está interessado que tem um interesse em saber acerca da salvação. Nós temos em João 3, do 1 ao 9, um homem que olha para Jesus e vê em Jesus algo diferente, que não via nos demais líderes, nem no sumo sacerdote do judaísmo. Ele conseguia ver o que ele via em Jesus, o que ele contemplava em Jesus. Então, por isso ele vai ter esse diálogo com Jesus. E no meio desse diálogo ele faz essa pergunta, né? Como pode nascer novo? Jesus vai lhe explicar. Mas no versículos 68 e 69 do capítulo 6 de João, nós já vemos um homem que encontrou a resposta. Nós vemos um homem que nasceu de novo. Nós vemos um homem que teve esse encontro com Jesus. Nós vamos ver um homem que, embora mais na frente ele vá negar Jesus em um determinado momento, ali na Via Crucis, né? Ele vai dizer que não conhecia Jesus, que não pertencia ao grupo dos que estavam com Jesus e tal. Estou falando de Pedro. Embora ele, naquele momento ali, ele vá viver esse momento de, vamos chamar aqui de baixa, esse momento de fraqueza, né? Mas essa resposta de Pedro a Jesus e o que Pedro vai viver depois da ascensão de Jesus, da ressurreição e ascensão de Jesus, vai nos provar e comprovar para nós que realmente ele nasceu de novo. E a resposta de Pedro, ela está dentro de um contexto onde Jesus está pregando para os judeus e dizendo a eles que é preciso que eles comam da sua carne e bebam do seu sangue. E essa é uma mensagem que é muito forte para os judeus, porque os judeus só estavam ouvindo ali a letra, eles só estavam vendo o que Jesus estava falando e não entendendo o que Jesus estava falando. E quando ele termina aquele diálogo, Jesus está terminando aquele diálogo, os judeus começam a sair. Judeus que haviam se convertido, judeus que estavam, que eram um entre eles, né? Eles começam a sair e vão saindo um a um, e dizendo um para o outro: esse discurso é pesado demais para nós, essa mensagem é muito pesada, a gente não consegue viver essa mensagem, comer a carne, beber o sangue. O que Jesus estava dizendo é que o cristão autêntico, ele está pronto para viver com Cristo e para morrer com Cristo. Viver por Cristo e morrer por Cristo. O verdadeiro cristão, o autêntico cristão, ele não leva em consideração as adversidades, mas ele leva em consideração o viver para Cristo.
Como diz Paulo, quer vivamos ou quer morramos, tudo nós devemos fazer para a glória do Senhor. Tudo é do Senhor, tudo é para o Senhor, né? Então não importa, é isso que Jesus estava dizendo: olha, vocês querem ser meus seguidores, então você tem que beber o meu sangue e comer a minha carne, enfrentar a espada, enfrentar a adversidade por minha causa. E aí quando saem os judeus e fica só Jesus e os 12, Judas ainda estava com ele. E aí Jesus olha para os apóstolos e diz: vocês não querem ir também? Vocês não querem ir com eles também? E aí nessa pergunta é onde Pedro se manifesta e diz: para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro não tinha dúvida, não havia dúvida no coração de Pedro de que o caminho certo era Cristo. Pedro não tinha nenhuma dúvida, nenhuma incerteza em relação à vida eterna e a consequência de ter aceitado a Cristo como Salvador de sua vida. A consequência de aceitar a Cristo como Salvador é ser salvo, é ter a vida eterna, né? Enquanto nos outros dois textos nós temos personagens que não têm essa certeza, que têm essa dúvida, que não têm o conhecimento disso, agora nesse outro personagem que é Pedro, nós temos alguém que tem essa convicção. Para onde iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E é com essa reflexão que eu quero deixar a minha palavra de orientação, de incentivo a você, meu irmão, que não olhe para a direita, não olhe também para a esquerda, nem olhe para trás. Olhe para a frente e olhe para o alto. Para o alto, para o autor e o consumador da nossa fé. Você está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Bendito seja o seu santo nome para todo sempre. É preciso estar pronto, devemos estar prontos para comer a carne e beber do sangue. Comer da carne e beber do sangue. Estar prontos para honrar o Senhor, o nome do Senhor, por onde formos e onde estivermos. Que a sua vida, que o seu coração seja edificado com esta palavra nesta noite, nesta manhã, neste momento, no momento em que você estiver ouvindo esta reflexão, que esta palavra fique entesourada em seu coração. Faça como Pedro. Para onde iremos nós? Nós não temos para onde ir. O caminho é o Senhor. Ele é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Meu amigo, você que me escuta, que me vê, toma a decisão. Busque ser como Pedro. Tome a decisão de seguir a Cristo e de ser convicto desta salvação. Os dias que estamos vivendo são maus, são difíceis, mas o Senhor está presente. E são dias que anunciam o retorno de Jesus, a volta de Jesus, a vinda de Jesus e o cumprimento da sua palavra. Para quem iremos nós? Para onde iremos nós? Sem ti estaremos à deriva. Sem ti estaremos perdidos. Tu tens as palavras da vida eterna. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.